Boa noite, meus irmãos e irmãs. Antes de lermos o texto da Palavra de Deus, eu queria dar os parabéns para você. Se você está naquele grupo de pessoas que conseguiu tomar banho hoje e saiu vitorioso, parabéns. Se você está naquele grupo que conseguiu engambelar o banho, como diria minha sogra, né, engambelar o banho, dá de parabéns também, porque com a casa cheia, com mais gente, é difícil, né, você esconder que não tomou banho. Mas cá estamos, né? E se você veio com o pijama por baixo, meus parabéns também. Você teve uma ideia muito boa. Já facilita, né? Mas bem frio hoje, né? Mas cá estamos. Alguns provavelmente não puderam vir por conta do frio, cuidado com a saúde. A gente sabe que nessa época há mais doenças, o corpo fica mais frágil, o frio judia mesmo, né? Mas cá estamos. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que Deus falou comigo lá no Evangelho de João, capítulo 1. Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Quero ler alguns versículos e extrair uma mensagem edificante para a nossa vida nessa noite. No Evangelho de João, capítulo 1, eu leio a partir do versículo 1 também, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Até aqui. Amém. Amém. Essa semana, alguns dias atrás, eu perguntei para a Adriana, minha esposa, para que serve o status do WhatsApp? Fiquei pensando, para que serve isso aqui? Eu não uso isso aqui não. E eu descobri que bastante gente usa. Não é? Não sei se você usa. E aí eu descobri que lá no status do WhatsApp você coloca uma mensagem, você coloca uma foto e em 24 horas some. Fica por 24 horas ali aquele status. Descobri que é mais ou menos a mesma ideia do Stories, do Instagram. Você publica alguma coisa, dali 24 horas, some. Mas eu fiquei pensando, por que chama status, gente? Por que é status? E aí eu fui olhar o status das pessoas, né? Fui lá fuçar, vi bastante gente, vi umas fotos interessantes, algumas mensagens, alguma coisa assim mais sentimental. E eu descobri que algumas pessoas postam ali de vez em quando
Um luto, por exemplo, quando alguém está de luto, às vezes quer manifestar esse sentimento, coloca ali no status do WhatsApp, no stories do Instagram, enfim. Alguém coloca uma foto, alguma coisa que fez, um passeio, uma viagem, algum momento marcante, alguma data comemorativa. Bastante gente usa o status do WhatsApp, né? E eu fiquei pensando, status, gente, certo? A intenção é que a pessoa queira mostrar para alguém alguma coisa de si mesma, porque status é isso. Status é a condição de alguém diante das outras pessoas, a forma como as pessoas enxergam aquela pessoa no seu status. Essa é a definição da palavra. Uma palavra que tem raiz no latim. E eu fiquei pensando, puxa, as pessoas divulgam aqui no status, mas o real status a gente desconhece. É só um pedacinho, assim, alguma coisa muito pequena, muito rápida, inclusive em 24 horas some. Mas de verdade, o status da pessoa, o coração da pessoa, o que a pessoa está vivendo, sentindo naquele momento, o WhatsApp não consegue revelar, nem o Instagram. É bem superficial, não é? É bem superficial. Para isso a gente teria que estar lá junto, a gente teria que conhecer, passar tempo, conversar, aprofundar o assunto. E eu estou falando a respeito de status, do status do Instagram, stories lá status do WhatsApp, os stories do Instagram, porque o tema da minha mensagem é qual é o seu status diante de Deus? Qual é a sua condição diante de Deus? Quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, em que condição nós estamos? Lendo o Evangelho de João, meus irmãos, eu descobri nessa introdução do Evangelho que João declara algumas coisas muito importantes. Uma delas é que Jesus, que ele chama de Verbo, se encarnou, Deus o mandou para esse mundo, para essa terra, para ele ser a luz nos homens, para ele ser a luz na vida de homens e mulheres, para ele dissipar as trevas nos corações. É uma declaração fantástica, linda, maravilhosa. Mas João declara também que muitos creram na luz, muitos trouxeram Jesus para o coração, mas muitos rejeitaram. E aqueles que trouxeram Jesus para o coração, aqueles que aceitaram a vinda da luz, tiveram o seu status diante de Deus alterado. Eu descobri isso lendo o Evangelho de João. Quem crê em Jesus tem um novo status diante de Deus. E eu queria compartilhar isso com você hoje, para que nós possamos pensar qual é o nosso status, qual é a nossa condição diante de Deus. Eu creio em Jesus? Eu não creio em Jesus? Eu creio na luz que veio para nos redimir, nos salvar, nos libertar? Ou eu não creio? Isso define o nosso status. Então eu quero compartilhar com vocês 2 status que João deixa muito claro aqui para nós a respeito daqueles que creem em Jesus. Primeiro, está ali no versículo 12, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, creram em Jesus, receberam a luz que veio de Deus, o Verbo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem creu em Jesus agora é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Não creu em Jesus, não é filho de Deus. Vocês já notaram que muita gente tem mania de falar que todo mundo é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus. Biblicamente isso é errado. Todo mundo é criatura, criado por Deus. Mas nós só somos
filhos a partir do momento que cremos em Jesus. A partir do momento que aceitamos a salvação de Deus na pessoa de Jesus, nós nos tornamos filhos e filhas. Sem Jesus, aí você pode fazer essa pergunta para mim, mas pastor, nós somos o que então? Se eu não creio em Jesus, o que eu sou? Qual que é a minha condição? Qual que é o meu status? A Bíblia fala disso também. Não é legal não? João fala aqui no capítulo 3, você está com a Bíblia aberta aí? Vai ali no capítulo 3, versículo 17. Aliás, vamos ler o 16, que é conhecidíssimo, bonito, profundo, que diz assim: porque Deus, é Jesus falando isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o Verbo se encarnou, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Até aqui. O que Jesus está falando aqui? E o João registrou isso para nós. Jesus está falando assim, olha, quem creu, quem aceitou a luz, quem acolheu a salvação de Deus vinda na pessoa de Jesus, agora é filho, está salvo, não vai perecer, tem a vida eterna, não será julgado. Quem rejeitou, será julgado. A condição aqui é de um criminoso condenado. O termo aqui é um termo judicial. E Jesus está dizendo, olha, quem não creu, escolheu a condenação, escolheu essa condição de condenação. Rejeitou a luz, amou mais as trevas. Não é filho. Não é filha. É uma condição ruim, é um status ruim. Mas essa é a real condição do ser humano, meus irmãos, sem Jesus. Nós somos condenados. A Bíblia usa outros termos. Nós estamos perdidos. Paulo, lá em Gálatas 4, sabe o que ele diz? Ele diz assim, ouçam, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, ou seja, que nos tornássemos filhos de Deus. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém, filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Paulo declara aqui, meus irmãos, que quem creu em Jesus não é mais escravo, agora é filho, é co-herdeiro, recebe a herança em Jesus Cristo de tudo aquilo que Deus reservou para nós, o perdão dos pecados, a vida nova em Cristo Jesus, a vida eterna depois da morte. Para quem é filho? Para quem é filha? Paulo chama de escravo quem não creu, quem vive longe de Deus, quem rejeitou a luz e vive nas trevas, está escravizado pelo pecado, está condenado em direção a uma morte eterna. É um status ruim. Mas a nossa atenção não está no status ruim, está no status bom que nós temos em Cristo Jesus. Somos filhos e filhas de Deus, amados eternamente, resgatados pelo sangue de Jesus. Mas eu preciso perguntar para você, qual é o teu status diante de Deus hoje? Tua vida está nas mãos de Deus, você creu no Filho de Deus para salvar a tua vida da condenação, para tirar você desse status e trazer você para a luz. Qual é a tua condição?
É um novo status que a gente só consegue crendo em Jesus. Sem a fé em Jesus, nós continuamos criaturas condenadas, perdidas, escravizadas. É uma realidade. A Bíblia usa essas classificações, mas para dizer a mesma coisa. Que sem Jesus não somos filhos de Deus, somos escravos, criminosos, perdidos, filhos da perdição, incrédulos, estrangeiros. Paulo usa esse termo também, lá em Filipenses, quando ele diz, já não sois mais estrangeiros, mas co-cidadãos, e sois da família de Deus, filhos. Filhos. Qual é o teu status diante de Deus? Se você não é um filho, não é uma filha, creia em Jesus Cristo. Queira ser filho, queira ser filha. Queira viver na luz. Queira as bênçãos que Jesus conquistou para nós na cruz. Desfrute disso. Mude o seu status. Mude o seu status. Porque pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, agora nós somos filhos de Deus e filhas de Deus. Amém? Isso é bênção, meus irmãos. Isso é bênção. É um novo status, é uma nova condição, é uma vida nova. Não é à toa que a Bíblia fala de vida nova. Fala de abandonar as coisas velhas e começar uma vida nova. É um novo status que nós temos em Jesus, é uma nova condição. Diante de Deus, agora nós somos filhos, herdeiros de uma herança eterna que Jesus conquistou para nós. João declara isso aqui no capítulo 1, que aqueles que receberam o Verbo, receberam a luz, são filhos, são filhas. Saiba disso. Segundo status que eu queria compartilhar com vocês, está ali no versículo, primeiro no versículo 6 e 7, depois no versículo 15. Versículo 6 e 7 nos diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha. Olha só que interessante. No meio da declaração aqui de quem é Jesus, da encarnação do Verbo, que ele é a luz que veio dissipar as trevas, nós temos aqui alguém que já cria em Jesus, na sua vinda, na sua obra. E todos os evangelhos citam João Batista, cumprindo o Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo preparando o caminho de Jesus. Nós temos aqui uma testemunha. No versículo 15 diz assim: João testemunha a respeito dele. E aqui eu quero dizer que um outro status que nós temos diante de Deus, se hoje somos filhos, se hoje somos filhas, se você creu em Jesus, se você recebeu a luz de Deus que veio a esse mundo dissipar as trevas, agora você também tem um novo status. Você é uma testemunha. E sabe o que eu tenho descoberto? Todo mundo quer ser filho e filha. Quase ninguém quer ser testemunha. É mais gostoso, né? O status de filho, de filha. Nossa, eu não sou mais condenado, eu não sou mais um escravo do pecado. Mas o status de testemunha parece que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Exige mais da gente. E é verdade. As pessoas gostam muito de ser filho, de falar, eu sou filho de Deus, sou filho do dono do mundo, né? Tem gente que põe escrito no carro, né? Sou filho, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, não é? Tem gente que coloca no carro? Pois é. Todo mundo quer ser chamado, reconhecido como filho de Deus, mas poucos se empenham no testemunho a respeito do Filho de Deus. Nós temos aqui um exemplo, meus irmãos, de um homem que surgiu no meio de uma sociedade e ele veio dizer o que as pessoas não queriam ouvir. Vocês lembram o que João Batista veio pregar? Arrependei-vos, porque está próximo
mensagem de arrependimento, mensagem de confronto. João Batista veio colocar as pessoas na parede, fazer uma autoanálise. Olha para a tua vida está de acordo com os preceitos, os valores, a vontade de Deus. João Batista veio com uma mensagem ousada. João Batista não veio falar o que as pessoas queriam ouvir. Esse homem, meus irmãos, nunca frequentou uma escola dominical, nunca foi numa reunião de oração, mas com ousadia e com o agir do Espírito Santo foi levantado no meio de uma sociedade que estava distante de Deus para anunciar, para testemunhar a vinda de Jesus, para falar da salvação, para pregar o Evangelho. Onde estão as testemunhas de Jesus hoje? Onde estão os filhos e filhas, salvos pela luz, para serem luz? Somos nós, meus irmãos. Sou eu, é você. A responsabilidade está sobre nós, se somos filhos e filhas. Se não somos filhos e filhas, ainda não somos testemunhas. Então a gente tem duas coisas para resolver, né? Se torne filho, se torne filha. E se torne automaticamente, é natural, meus irmãos, uma testemunha em nome de Jesus. Para nós assumirmos esse papel de maneira ousada. Esse status não pertencia a João Batista e não nos pertence se não somos filhos e filhas. Mas se nós nos entregamos a Jesus, se cremos na sua pessoa, na sua obra salvadora, um novo status recai sobre nós, testemunhas. Nós o somos. Isso eu queria convidar você a pensar. Eu sou filho, eu sou filha, sou testemunha também. Precisamos, meus irmãos, desse espírito ousado de João Batista para anunciar Jesus num mundo como o nosso que tanto carece do Evangelho. Precisamos anunciar com convicção, com ousadia, dizer o que as pessoas não querem ouvir, declarar o que ninguém tem declarado hoje, chamar pessoas ao arrependimento. Se você é filho ou filha, você também é testemunha. Nossa responsabilidade. E essa é a aplicação missionária que eu queria fazer hoje nesse culto missionário. Que graça, que bênção, disse João Batista aqui no seu anúncio, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Você tem visto isso na tua vida? Graça sobre graça? Você tem sido abençoado, abençoada por Deus? Pois é. Então nós temos muito que falar, muito que testemunhar. Temos tido a experiência de graça sobre graça na nossa vida, meus irmãos. Nós temos que declarar isso para o mundo. Posto de causa precisa saber que a luz já está entre nós, que o Verbo veio e que nós temos a possibilidade hoje de viver de uma vida, viver de forma plena, graça sobre graça. Esse status agora nos pertence. Então eu queria deixar essa mensagem com você hoje. Somos filhos, somos filhas? Se somos, aleluia. A luz nos alcançou. As trevas se foram. Não somos mais condenados, não somos mais perdidos, escravos. Não somos estrangeiros, fazemos parte do povo de Deus. Somos cordeiros de uma herança eterna, somos filhos, somos filhas. Se há alguém no nosso meio que não é filho, não é filha de Deus, não se entregou para Jesus, faça isso hoje, faça isso agora. Mas se somos filhos e filhas, recai sobre nós um outro status, somos testemunhas. Temos a responsabilidade, meus irmãos, de com ousadia
na autoridade, no poder do Espírito Santo. Anunciar o Evangelho, aonde nós estivermos. No nosso círculo de amizade, dentro da nossa família, somos testemunhas de Jesus. Essa responsabilidade, esse status, agora é nosso. Diante de Deus, nós estamos nessas duas condições, meus irmãos. Somos filhos, somos filhas e somos testemunhas. Vamos corresponder. Vamos pedir para Deus nos dar essa ousadia de João Batista? Então eu quero orar com você, feche os teus olhos. Pode ser que algumas pessoas aí na nossa sociedade se preocupem muito com o status do WhatsApp, com os stories do Instagram. Mas aquilo ali é uma pontinha minúscula, que não diz quem você é. A nossa maior preocupação, meus irmãos, qual é o nosso status diante de Deus? Isso importa. Isso é eterno. Então eu quero convidar você para fechar os seus olhos e refletir. Você é filho, você é filha, você já se entregou para Jesus, você já desfruta desse status de ter sido recebido por Deus, pela sua graça, por intermédio de Jesus como filho, como filha. Que bênção, meu irmão, que bênção, minha irmã. Somos filhos amados. Nosso Pai eterno nos dá a oportunidade de sermos filhos eternos também. Que graça! Isso é graça sobre graça, alcançando a nossa vida. Então, se você não é filho, não é filha, está aqui no nosso meio, nos acompanha pelas redes sociais, entregue a sua vida a Jesus, chame a luz para dissipar as trevas do teu coração. Se você já é filho, já é filha, tenha consciência disso. Você é amado, meu irmão, você é amada. Você é filho, você é filha. Mas não esqueça, somos também testemunhas, chamados a anunciar uma mensagem que nem todos querem ouvir, mas uma mensagem que transforma, que muda as circunstâncias, que quebranta os corações e salva. Como lemos lá em Romanos, nós cremos no poder do Evangelho de salvar o pecador. Nós cremos. Temos que testemunhar com convicção, com ousadia, declarar quem é Jesus na nossa sociedade. Senhor, nós damos graças porque Jesus veio e nele estava a vida, nele estava a luz. Ele é a luz, Pai. Ele é a luz que dissipa as trevas do nosso coração, que torna essa vida possível, gostosa, com significado, Pai. E nós damos graças porque Jesus veio, porque Jesus mudou a nossa história, Deus. Louvado seja o teu nome, porque hoje somos filhos e filhas, somos acolhidos na tua família, na tua casa, Deus. Louvado seja o teu nome por isso, Pai. Se alguém aqui no nosso meio que ainda não se tornou filho, não se tornou filha, tenha essa convicção hoje, que tenha o convencimento do teu Santo Espírito, Pai, para que seja um filho, para que seja uma filha diante do Senhor, Pai. Para que experimente esse novo status que nós temos em Jesus, só em Jesus, Pai. Nós somos também testemunhas, reconhecemos, Pai, que essa responsabilidade recai sobre nós. Nem sempre correspondemos, Pai, com ousadia, com disposição. Mas pedimos, Senhor Deus, que essa vontade que nós percebemos aqui em João Batista, Senhor Deus, essa intrepidez, essa vida disposta, Senhor Deus, ao testemunho de quem é Jesus, recai sobre nós também. Que nós tenhamos ousadia de anunciar quem é Jesus, sejamos testemunhas vivas hoje, Pai, para a glória do Senhor. Usa as nossas vidas em nome de Jesus.